Entrou agora de trivela, Jair, é gol! Sejam bem-vindos. Esse é E Ninguém Cala, o BotaCast do Botafogo. Botafoguenses de todo mundo, univos! BotaCast no ar! Porra, mais um! Estamos num ritmo muito bom. Acabamos de lançar um debate ótimo sobre participação da torcida. Se você não escutou, vai aí no seu feed do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, Google Podcast. Não interessa de onde você escute. Dá uma scrollada. Escuta os programas anteriores que também estão muito bacanas. Hoje, mais uma vez, com um tema muito bacana. Hoje a gente vai falar um pouco da experiência de ir ao Newton Santos, né? A experiência do torcedor, o torcedor que tem que pegar o trem, que, tem que... vai e compra o latão gelado e chega lá e corre fila, né? Mas antes de tudo, vamos apresentar essa bancada maravilhosa, meus caros amigos aqui. Joãozinho, vou começar por você hoje. Se apresenta, dá seu Twitter. Fala, meus grandes amigos botafoguenses aqui. É um prazer inenarrável estar na companhia de vocês falando sobre um tema que é extremamente relevante, que é tudo que diz respeito ao Botafogo, no caso. Então vamos que vamos. O Twitter é Segura a Porta, o @Segura a Porta, um nome bem sutil, é o que a gente vive. E espero poder falar muito mais ainda. Aguardem. Boa, assim que eu gosto. Rafa, se apresenta pra galera, dá seu Twitter. Fala pessoal, @Rafa Ribes. Vamos falar aí sobre essa epopeia de sair de casa ou do trabalho e ir até o belíssimo Newton Santos acompanhar nosso Botafogo de perto, todas as delícias e as dores desse processo. Vamos em frente. Epopeia é muito bom. Sani, se apresenta, dá o seu Twitter. Cara, eu falo Twitter, mas assim, caso depois vocês quiserem dar as outras redes sociais de vocês, Instagram, essas paradas, por favor, tá? Mas, Sanizinho... Alô, torcida gloriosa! Arrepia, alvinegro! Pimba, pimba! Eu sempre quis fazer isso. Russaninho na área... @Russanix no Twitter, no Instagram e no Facebook. Vamos falar dessa experiência maravilhosa que é chegar ao Engenhão, saborear aquele salsichão delicioso ali na esquina, não é mesmo? Ficar apertadinho na fila, sendo encoxado para entrar naquela catraca que nunca funciona para sócio e para não sócio, então tu imagina a fila. E depois, né, sair puto com mais um empate. Mas essa experiência, ela precisa ser compartilhada. Vambora! A hora é essa! Excelente. Rafa ou João, vocês querem dar o Instagram de vocês? Querem... É tudo Rafa Ribes, mas eu uso mais o Twitter pra falar besteira e o Instagram é mais família mesmo. Porque o Instagram, eu não sou jovem o suficiente, eu nem tenho usado o Instagram ativamente, então fica assim. E no seu Instagram só tem Fusca... Criança e animal. Fusca, criança e animal. Gosto mas bastante. Eu queria fazer um protesto, porque o João, ele tinha que estar no Instagram, né? O João, com toda a sua beleza, né, com todo o seu rosto equilátero, né, perfeito, que, enfim, aproxima da beleza grega, ele tinha que postar mais fotos e mais imagens no Instagram, porque o Instagram é feito pra quê? É feito pra gente bonita. Não é feito pra mim, é feito pro Rafa, não é feito pro Léo, desculpa, mas é feito pra gente bonita. Sim. Então é um desperdício eu gastar o meu 4G e não ter uma foto do João no meu feed. Mas tudo bem, beleza, João. Eu anotei, eu vou mandar pra RH. Positivo. Galera, vamos falar dessa epopeia, como disse o Rafa, dessa experiência maravilhosa. Vou começar pelo Rafa. Rafa, como é que é pra você, cara? Você ir pra um jogo...
Vamos pensar num horário bem merda aí, tipo horário de Copa do Brasil, quarta-feira, 7h15 da noite. A gente já começa por baixo, depois a gente fala das melhores. Cara, assim, eu acho que a experiência de ir ao Newton Santos, ela varia muito de pessoa para pessoa, né, cara? E assim, conta muito de como a pessoa vai, né? De onde que ela tá saindo, para onde ela tem que ir depois do jogo, né? Eu acho que o horário dos jogos ele acaba fugindo um pouco do controle do clube, mas tem certas coisas que o clube tem como melhorar e, ao meu ver, não melhora, entendeu? Problemas de muitos anos e tal. A minha experiência de ir ao Newton Santos, eu costumo ir de carro, né? Eu moro na freguesia, em Jacarepaguá, eu vou pela linha amarela, desço ali, paro o carro do outro lado do trem, da linha do trem, deixo ali pela rua mesmo e vou andando, né? E até, para mim, isso funciona super bem. Não, essa parte, para mim, não é complicada. Eu não gosto eu nem passa pela minha cabeça a ideia de deixar mais perto do Newton Santos, porque eu acho que ali em volta fica tudo muito engarrafado, né? No estacionamento do estádio, então, nem pensar, porque você já fica engarrafado dentro do estacionamento na hora de sair, entendeu? Então, ainda esse é caro, esquema, né? Pois é, ainda é caro. Mas esse esquema, para mim, é um esquema que funciona bem, né? O que acaba complicando para mim, que eu percebo muito, é quando você chega ali na hora de entrar no estádio mesmo, né? Que é o que o Russani escreveu aí na abertura dele, aquele encoxa, sarra, aquele amontoado de gente. Saudades. Roletas que não funcionam, catracas que não funcionam, as filas mal organizadas. E isso, cara, a organização do Newton Santos parece que se esforça para que isso seja uma característica da experiência. Porque não importa o público. Se você for num jogo com 46 mil pessoas lá dentro, você vai passar por isso. Se você for um jogo com 15 mil pessoas, você vai passar por isso também. E isso é muito chato, cara, porque não precisa. É só se organizar melhor. Eu acho que a gente pode ir falando um por um desses momentos, assim. A gente vai, como você sai de casa até chegar no Newton Santos e entra nessa fila. E aí depois a gente vai entrando junto. O que vocês acham? A gente pode ir eu entrando... acho uma boa. A gente vai junto, né? Eu cheguei lá, já cheguei, parei meu carro, né? Estacionei lá do outro lado da linha do trem, andei, tô ali naquela fila zoneada do caramba, na catraca, esperando passar aquele bololô para esperar vocês do outro lado da roleta. E aí? Deixa eu contar uma coisa para quem nos escuta. A gente sempre conversa antes para saber, óbvio, o dia que a gente vai gravar. A gente conversa para saber o que a gente vai falar. Hoje a gente sentou para gravar aqui, a gente arrumou a pauta em 5 minutos. E isso é muito maneiro porque saem esses improvisos maravilhosos. Eu achei essa ideia sensacional. Boa, Rafa. Excelente. Pô, vamos pro Sunny então, porque o Sunny... Tô esperando vocês lá do outro lado da roleta. Quem tá já manda no zap, cheguei. Sunny. Bom, se o Rafa já tá lá do outro lado da roleta, eu tô do lado de fora esperando o resto da galera chegar, porque tem sempre um que atrasa, tem sempre, não vou citar o nome aqui. Pois é, eu ia citar o nome, mas né, já citaram, já se declararam, tem sempre alguém que atrasa quando a gente marca de jogar, e tem sempre alguém que confunde a entrada da leste com a oeste, sempre tem. Mas, anunciando ainda que eu ainda estou do lado de fora do Engenhão, que ainda não adentrei, né, aquele estádio maravilhoso, é muito bom você ir se aproximando das ruas. Isso tem, claro, em todos os estádios, né? Quando eu frequentava o Maracanã, menorzinho, já fui em São Januário também, isso tem em todos os estádios, mas por ser o Engenhão e ali você ter aquela peculiaridade do bairro, da dificuldade para chegar aqui, cara,
Quem vai de carro sabe o quanto é difícil, quem vai de trem também sabe o quanto é difícil, mas quem vai de ônibus, como é o meu caso, né, moro na Baixada Fluminense, a maioria das vezes eu vou de ônibus para o estádio, sabe a dificuldade que é de você soltar, às vezes lá na avenida principal, né, da Helder Câmara, andar aquele pedaço todo. Porém, todas essas dificuldades se transformam assim, como se fosse uma energia que vai trocando, sabe? Os ares, assim, o ar vai ficando um pouco mais leve, você vê um monte de camisetas, aquela galera vendendo aquelas camisetas de origem duvidosa, sim, mas são camisetas do Botafogo. E aí você vê pela rua a galera se espalhando, já se juntando, pai, mãe, filho, criancinha e tal, a galera começa a gritar, os portões já estão abertos ali, né, das casas ao redor do Engenhão, um churrasquinho, cervejinha, o clima vai mudando, você sai puto do ônibus, porque estava lotado e tem que andar um bom pedaço, e quando você vai andando assim pela rua, a sua energia, o seu astral já vai mudando. E aí você passa por aquela esquina que eu sempre passo, pego 2 salsichões por R$5, né? Como os 2, claro, porque eu adoro salsichão. Se a gente tiver mergulhado ali naquela... Sou guloso, adoro salsichão. Se tiver mergulhado naquela farofinha, então, que é maravilhosa. E vou e termino os 2 salsichões antes de chegar ali na entrada da catraca e fico esperando os meus amigos, né? Que tem sempre um que atrasa. Mas essa mudança de energia sempre rola comigo, sempre. Eu vou animado pro jogo, eu me arrependo, assim que eu desço do ônibus eu me arrependo. Cara, não devia ter vindo, vou andar pra cacete. Você costuma ir mais de ônibus, Russo? Sim, eu prefiro ir de ônibus, até pela liberdade do transporte público, apesar da não qualidade, mas pela liberdade eu opto. E aí, sim, poder beber, né? Teve aquele jogo que a gente foi junto de trem, né? Assim, sim, a gente saiu do trabalho. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo, né? Eu, o Russo e o João, a gente trabalha junto. E às vezes a gente vai junto pra jogo direto do trabalho. E aí quando a gente vai de trem, né? Exatamente, que é uma outra experiência também, uma outra pegada, e de trem pós-trabalho, né? Mas ainda contando, né, que eu sou nessa dinâmica que o Rafa propôs, que eu tô ainda do lado de fora, é muito bom ver a galera botafoguense junta, assim, porque é uma energia. Eu já fui a jogos de outros clubes, jogos de outros times, mas é uma energia, não só porque a gente é botafoguense, é uma energia muito curiosa, de descrédito e ao mesmo tempo animação por estar ali. De descrédito no próprio time, que vem ao longo desses últimos anos, que a galera sempre dá palpite negativo, assim, eu ouço muito isso da porta do estádio. Tem o tio, né, o mais velho ali, que fica sempre na arquibancada leste inferior, que fica dando aqueles palpiteiros, né, falando que vai ganhar, que o Botafogo é superior, infinito e tal, tem sempre essa vibe, mas tem também uma galera jovem, uma galera mais velha, que zoa, que se zoa com muita facilidade, assim, que prega pilha um nos outros e tal, e zoando o próprio time, zoando o próprio desempenho do time, principalmente com relação ao jogo que a gente vai assistir. Então, assim, sim, a gente já chega falando, nossa, vou passar raiva hoje, vambora lá passar raiva. Exatamente. Aquela alegria até na tristeza, né? Exatamente. Que faz juntar, cara, o que essa cambada tá fazendo aqui? Ah, beleza, o mesmo que eu, sabe? Quer se divertir e é gostar do Botafogo. Eu acho que essa experiência do Engenhão, que o Rafa falou perfeitamente, aliás, Rafa, mais uma vez, brilhante, tal qual sua careca, parece que a experiência do Engenhão é feita pra você não gostar, Newton sabe? Santos. Do Newton Santos, é feita pra você... Léo, assim, o estádio é Newton Santos, mas o nome popular é Engenhão. Assim, o nome popular é Newton Santos, mano. Newton. É que nem o Maracanã, é Maracanã e... Assim, não, Mário Filho, né? Não, é um debate. Eu acho que isso dá um bom debate, mas assim, eu não vejo problema de... Tá, então fiquemos livres. Não acho depreciativo, não. Então fiquemos livres. É um nome popular. Eu gosto do nome Newton Santos, mas eu tô acostumada a chamar de Engenhão, assim, carinhosamente chamo de Engenhão. A gente levou muito tempo para se acostumar a ir para esse estádio, né? E chamando ele de Engenhão, até ele ser rebatizado para Newton Santos. Sim. Né? Quando a gente começou a se acostumar a ir ao estádio, né? Porque antes a gente estava acostumado a ir ao Maracanã, aí a gente teve que se reacostumar a chamar ele de outro nome, um nome muito melhor. Cara, eu acho que eu consegui adotar o nome, tipo, rápido, porque eu odiava aquele estádio, assim. Não de ir porque, na minha experiência, eu vou contar, óbvio, mas é porque aquele estádio não tinha nada a ver com a gente.
Nada. Tipo assim, Porque era novo, né? Nada. Tava acostumado com o Maracanã. pô, nossa, as cadeiras vermelhas. outra Mas enfim, história. Sani, Vamos vai lá, lá. desculpa. Vai. Não, então, Perdão. encerrando já, me colocando ainda nessa dinâmica do Rafa, ainda estou do lado de fora esperando a galera e bolado que o jogo já vai começar e já tô vendo as catracas ali, aquele encosta que parece a banheira do Gugu. Mesmo assim, com toda essa experiência que a galera tem de zoar, esse negativo positivo que o botafoguense tem, de acreditar no próprio azar e curtir com o azar e tirar onda do próprio azar, mesmo assim a energia é muito incrível, eu sempre senti isso, a energia ela vai trocando ao longo e como eu vou me aproximando do estádio Newton Santos, assim, e quando eu chego na porta a vibe já é bem diferente, assim, eu salto, desço do ônibus puto porque não devia ter vindo, vai andar pra caramba, vou gastar meu dinheiro, vou passar raiva com esse time. E quando eu chego na porta, pra entrar, assim, a energia já tá totalmente diferente. Eu quero entrar lá, independente do resultado, eu quero zoar com os meus amigos, ou mesmo que seja sozinho, eu quero voltar e descer a rampa gritando que não se compara. E beleza, e já mudou a energia, sabe? Esse lugar, ele tem esse poder de mexer comigo, assim, tal qual o João Carvalho. Ele tem também o mesmo poder. Mas enfim, é magnífico. Vai, Já é Joãozinho, minha já deixa, aproveita. já é minha aproveita. Pô, bonito. A gente trabalha junto, né? Já foi dito. Tem os momentos que a gente sai do trabalho para ir a jogo, afinal de contas, os horários dos jogos do Botafogo são bem escrotizados pela mamãe CBF aí, né? Mas, realmente, essa ida já do trabalho já é um ritual legal pra caramba. Já é aquele sentimento de, porra, foda-se, tem jogo difícil, jogo com time meio, às vezes na merda, mas já é algo que motiva só por você estar fazendo parte de estar naquele preparo, né? Tipo, quando você é criança e vê o Natal se desenvolvendo, é meio que isso com quem ama o Botafogo, ama o esporte. É uma coisa que eu vejo muito paralelo. Ao mesmo tempo, eu tenho essa questão de ir de outras formas também, né? Eu vou a jogo, às vezes, até sozinho. Na época de Maracanã, eu ia muito sozinho. Eu nunca tive botafoguense na família para ir comigo também, era um sofrimento. Então, eu tive que começar a ir a jogo, arranjar gente para eu ir sozinho um pouco cedo. Mas as minhas idas costumam ser de carro, às vezes, de carona, com um amigão meu, com o pai dele, que eles compram o estacionamento. Isso é, porra, tremenda mão na roda, porque apesar deles irem bastante cedo, né, se for parar pra ver, é uma facilidade. Eu costumo ir... Legal você ter essa experiência de ir de carro e parar no estacionamento do clube. Sim. Então, eu costumo ir muito cedo. Então é muito tranquilo quando a gente vai de carro. Eu tenho certeza que se for num horário um pouquinho depois, já fica uma zona, ainda mais naqueles jogos de 15 mil pra cima, que já começa a ficar tudo extremamente zoneado, aí o bicho pega. Eu costumo ir de metrô e trem, no caso, né? Pego o metrô até Central, Maracanã, alguma dessas, e caio pro trem. Afinal de contas, eu moro na Zona Sul, sou privilegiado por essa possibilidade de vários meios de transporte também para ir, tem que admitir. E já voltei de ônibus, e fui poucas vezes de ônibus, mas já voltei algumas pegando ônibus porque ia para lugares diferentes. Então eu já fui de tudo que a gente, só quero ainda ir de paraquedas, né? Tipo o Papai Noel descendo de paraquedas. Mas, no geral, esse ritual de estar indo para lá, que o Russani comentou, de estar com um sentimento meio de puta que pariu, nervoso, mas feliz. É que nem criança no Natal. Você não sabe que presente vai ganhar, se vai ganhar presente, você vai ter que comer arroz com coisa esquisita, fruta cristalizada, você vai ter briga de família, tiozão fazendo piada, mas você curte o entorno, a mágica que tem, cara, é muito apaixonante pra... A energia é muito boa, né? Quando você vê a Exato. massa ali, a galera em volta ali, já. É Cada um um com seu ritual, né? E todo mundo unido por uma coisa. Isso é uma coisa incrível, quando todo mundo se junta por uma paixão, por mais que seja um bolsominion do lado, por mais que seja uma pessoa escrota, você não sabe disso. Tá todo mundo pensando numa coisa só e foda-se o resto. Sim. Isso é lindo. Mas você tá onde agora, Newton Santos? Você não tá Cheguei esperando, já. né? Cheguei em qualquer um dos meus rituais, eu cheguei lá. E o ritual só cresce, né? Tipo uma barrinha de, não sei, de joguinho de videogame que vai subindo. Entrou na rua, foi o que o Russani falou. Quando você começa nos arredores, você já sente o cheirinho, já sente, tipo, o salsichão que o Russani falou, já vê as latinhas pelo chão, já vê a galera correndo para tentar entrar no portão, dependendo da hora que você chega.
já vai crescendo. É uma coisa muito boa, ainda mais quando você tem combinado com os amigos de se encontrar lá, né? E a coisa fica mais linda ainda. Eu tenho uma coisa muito legal na minha vida em relação ao Botafogo, é porque o Botafogo me deu amigos mesmo, cara, assim, pessoas que eu falo há 10 anos, sei lá, 9 anos. Pô, por exemplo, o Rafa é um desses, assim. Eu e o Rafa, a gente se conheceu no Twitter, Casa de Botafogo, em 2009, por aí, não foi, Rafa? 2010. A gente começou a se falar e aí sempre tinha uma companhia pra ir pro jogo, sabe? Eu sempre podia encontrar o Rafa ou o Leandro também é da mesma época. Porque assim, eu tinha a minha família, mas a minha Depois tia... de muito tempo a gente acabou trabalhando juntos também, né? Sim, isso. E trabalhamos juntos, junto com o João, junto com o Sani também. E aí, porque minha tia não porque ela me fez botafoguense, é de família. Mas aí eu comecei a ter esses amigos assim, cara. E eu tenho várias experiências, né, de locomoção, assim. Porque eu morava em Bento Ribeiro. E quando eu morava em Bento Ribeiro, era muito facinho, né? Trem, saltava na porta ali. Era tipo papo de 15 minutos. E em Copacabana, quando eu morei em Copacabana, foi um dos mais difíceis pra mim. Porque eu tinha que pegar o metrô e pegar o trem depois. E eu perdi o time completamente. E chegava sempre atrasado. E quando eu morei no centro ali, eu morei pela Lapa, e também não era uma experiência muito fácil não de ir, mas era muito mais fácil, né? Que eu pegava o ônibus, eu tava na central, ou quando era domingo eu ia de ônibus mesmo. Mas no fim, a experiência sempre acaba comigo entornando o latão, porque eu preciso entrar e não pode entrar bebendo. Então, o meu fim é sempre o mesmo, assim. Porque eu já chego, já pego um latão gelado, latão é 5, eu falo, vem. E já tomo o primeiro. Quando eu chego na porta, que eu sei que já vou demorar, eu já tô tomando outro já. E aí eu sempre perco o time. E aí chego lá, não consigo entrar e tenho que entornar o latão. Mas, assim, saudades, né, cara? A gente fica falando essa parada e tá dando saudade porque há muito tempo, né, cara? Que não rola nada. Triste. Nem lembro. Eu tava com ingresso pra ir ver o Honda, né? Foi justamente no jogo que ia ser possível assistir o Honda ao vivo que parou tudo. É simbólico isso, né? Tava preparado pra ver. O último jogo com torcida foi o que a gente foi junto contra o Paraná na Copa do Brasil, não foi? Possivelmente, tenho quase certeza. Não sei se teve algum de Carioca, não, né? Já tinha. Eu acho que foi esse mesmo. Também acho. Foi esse. Sânia, conta essa parada aí do jogo do Avaí. Então, eu me lembrei disso agora, até parei para dar uma pesquisada de uma experiência no Newton Santos muito, muito bizarro, né? Como, assim, a gente tá falando de 2020 e eu pesquisei, essa experiência foi em 2009, cara, e olha como muita coisa não mudou. A história é a seguinte, era um Botafogo e Avaí, quando era 2009, e aí eu lembro que era uma promoção que o clube tinha feito, que a entrada era com um alimento não perecível, né? E aí você chegava, trocava ali o ingresso na hora, na bilheteria, tinha tudo pra dar merda. Olha esse esquema, né? Você trocava o alimento ali na bilheteria e com esse ingresso você ia lá na catraca. Então, assim, já formaram 2 filas grandes aí, que era trocar o alimento na bilheteria e o segundo de passar aquele ingresso na catraca, que sempre foi um inferno, um caos. Não é possível, né, cara? Pois é. Aí, lendo aqui a história, eu vi que o clube tinha liberado 30 mil ingressos, não tinha capacidade toda, porque um dos setores estava fechado para obras, né? E a parte das cabines de rádio também estava sofrendo uma reforma, então tinha muitas partes do estádio que estavam fechadas. E normalmente, né? E a oeste, geralmente, né, a oeste superior, ela fica normalmente fechada. Então, assim, já tinha essa até hoje fica, né? Se eu não me engano, até hoje eles fecham a oeste ali na parte de cima. Então, assim, já tinha esse dificultador, assim, esse fator interessante. Só que, claro, a fila estava muito grande. E, se eu não me engano, esse dia do jogo era um feriado, ou véspera de feriado. Então deu muita gente, era um programa bem família. Eu já tinha entrado porque eu fui com meu irmão, a gente foi bem mais cedo, eu já tinha entrado.
Mas deu muita fila do lado de fora, a galera tentando comprar com cambista, porque sim, tinha cambista vendendo ingresso pra parada. E geralmente, quando a gente tá ali pra entrar e tudo, tem aquele movimento da catraca. Só que esse dia foi enorme, né? Porque era muita gente, era um fluxo muito grande querendo entrar ao mesmo tempo, porque, cara, não tem ingresso, mas eu vou entrar, eu trouxe alimento e tal, não sei o quê. Enfim, rolou a invasão de torcedores. Tem vídeo no YouTube, se você colocar invasão da torcida alvinegra no Engenhão, você vai ver esse movimento que é muita gente passando ao mesmo tempo, e o clube simplesmente decidiu liberar as portas, isso já depois de muita confusão, de empurra-empurra e tal. E, cara, entraram mais de 40 mil pessoas aquele dia, tiveram que liberar a parte de cima da Oeste, teve gente que entrou no setor VIP, porque o clube teve que liberar, não tinha como comportar o tamanho público. Então, assim, só para ter uma ideia, o público divulgado naquele dia de pagantes foi de 33.641 torcedores, com renda de 320 mil reais, né? Só que o público contabilizado ali, né, por expectativa da polícia e tudo, que estava tentando organizar a bagunça, era de mais de 40 mil pessoas. Então, assim, o que entrou de pessoas que nem conseguiram fazer a troca do ingresso solidário, que não conseguiram comprar com cambista, foi uma coisa impressionante. E o mais impressionante é que no início do jogo, né, no primeiro tempo e tal, até a metade do segundo tempo, que foi quando rolou a confusão, o Botafogo estava ganhando de 2-1 do Avaí, e aí tomou um empate no final do jogo. Então, assim, é muita experiência botafoguense. Isso muito Botafogo. É puro suco de Botafogo, sabe? Mas também teve aquele contra o Ceará que deu, tipo, a quantidade de pessoas, e a gente meteu uns 4-0 naquele jogo. Foi um domingo ou no sábado? Sim, também. Então, 7 de setembro. Foi o último jogo que eu fui com meu pai. Foi no 6, acho que foi no 6 de setembro, porque 7 seria segunda-feira. Segunda-feira seria feriado, não foi isso não? Não, foi no feriado. Eu lembro que foi o último jogo que eu fui com meu pai. Meu pai já estava morando em Teresópolis na época. E eu fui com a família inteira, e foi mais barato, e estava super bonito o estádio. Mas foi um inferno para entrar e um inferno para sair, como sempre. É a máxima, né? Essa questão da entrada e da saída, parece que os caras já administram o estádio tem 2 meses. Fala, Sam. Então, isso que eu ia falar, eu contei essa experiência aqui, foi em 2009, e na época tudo é festa, cara. A gente tá falando aqui de 11 anos atrás, então, pô, jovenzinho, né, garoto, serelepe, pra mim tudo é festa, tudo é zoeira, estádio lotado, outro tá caindo da arquibancada e tal. Não tinha muita noção da realidade, dos perigos que aquilo ali, aquela situação poderia ocasionar. Porém, assim, a gente está falando de uma situação de 11 anos atrás, e o que de mudança efetiva você viu da organização nesse sentido? Assim, eu vejo muito pouco, medo de tomar processo, pelo menos, né? É o máximo. Pois eu acho que eles não exageram no nível tipo esse, porque esse daí, cara, é level futebol, sei lá, esloveno, de fazer umas coisas meio doidas. Mas muito hoje em dia tem ainda muita zona, só que é uma zona limitada ao que não vai dar merda de matar a gente, eu acho. E olha lá. Então, a zona, vamos dizer assim, segura, uma bagunça, mas segura, sabe? Que eles considerem, vamos colocar assim. Mas eu tendo a crer que se rolar uma promoção similar àquela, coincidir de ser um jogo, né, que leve, que não tem a rivalidade regional, então vai levar as famílias, né, a galera vai pro estádio, era um feriado, então era um dia propício para poder fazer uma atividade de lazer fora de casa. Eu não desacredito que possa acontecer uma situação muito parecida com aquela, sabe? Conhecendo a experiência que a gente tem recente do Newton Santos, de continuar com os mesmos problemas de acesso, cara, eu não duvido nada. E aí me vem a pergunta, eu quero jogar aqui para vocês. É tão difícil assim organizar esse processo de entrada e saída? Porque é uma reclamação que eu não ouço só do nosso grupo aqui, todo botafoguense que eu conheço com experiência de estádio diz a mesma coisa. Mas eu acho que isso é uma questão, acho que se tornou uma questão de cultura também, cara. Essa coisa do esquenta, né, da galera se reunir do lado de fora do estádio pra entrar, isso foi uma parada que foi ficando mais forte, né? Então, principalmente, eu acho, assim, jogando um achismo aqui, eu acho que isso tem muito a ver com a proibição de bebida dentro do estádio.
Que a galera não entrava antes, porque não podia beber lá dentro, e começou a beber fora. E aí ficou essa demora e todo mundo quer entrar junto. Só que assim, e aí, vai rever essa cultura? Vai tentar trabalhar em alguma coisa para poder chamar o torcedor para dentro do estádio antes? Tem que rever isso, assim. Principalmente acho que tem a ver com o preço de dentro do estádio, sabe? Porque é um absurdo. Exatamente. O preço e as opções também que você Sim, tem. é verdade. A falta de opções, né? No caso. Porque é o que você falou, Léo, assim, criou-se um pouco dessa cultura de ficar lá fora o maior tempo possível, porque você podia beber lá fora, mas não podia beber lá dentro. Então o nego ficava bebendo e deixava para entrar no último minuto possível. E aí embolava a entrada. Hoje em dia não tem mais essa proibição de bebida dentro do estádio. Então dá para você organizar isso, dá para você criar mais formas de atrair esse esquenta pra dentro do estádio, cara, sabe? Porque... Pô, então eu vou dar um exemplo, um contra-exemplo do que eu falei. Eu fui num jogo aqui do Inter, que aqui é proibido beber dentro do estádio, né? Tem essa palhaçada aqui. E aí as pessoas bebem antes, né? Começam a beber antes. E, cara, eu bebi antes e quando eu entrei, tipo, super de boa, sacou? Tem a ver um pouco também com a estrutura do estádio e tudo mais. Mas, assim, foi uma entrada muito, muito rápida, assim. Não tive nenhum empecilho de ficar ali parado, de fazer não sei o quê, sabe? Acho que tem a ver com isso também, né? Sim, você ter um acesso mais... que escoa melhor, tanto a entrada quanto a saída. Eu tive a oportunidade de ir a um jogo do Inter também, quando eu fui a Porto Alegre. Um jogo do Inter contra o Ceará, que estava bem cheio. E, cara, eu entrei tranquilo e saí tranquilo. Não teve empurra-empurra, não teve galera se espremendo. Não. Entrei tranquilo, saí tranquilo. Inclusive, a experiência de visitante, né? Quando eu fui assistir um jogo do Botafogo lá, cara, também foi de boaça. Entrei e saí de boaça, assim. Pra comprar o ingresso foi um problema, né? Porque eu acho que só o Botafogo ele propicia essa experiência pros rivais, né? Essa facilidade de você chegar lá, comprar o ingresso. A gente não pode nem passar na frente da torcida pra você ver. E às vezes, em muitos estádios, às vezes o setor visitante, né? Tá sempre colocando essas experiências de ir a outros estádios. E a dificuldade de você entrar em alguns é um absurdo, assim. E o Botafogo é uma mãe com o visitante, né? O Botafogo não está errado, óbvio. O Botafogo faz o correto e o Botafogo faz o que todo clube deveria fazer. Mas é muito complicado. Você ia complementar alguma coisa, Rafa? Não, porque em relação a isso, eu acho assim, o Botafogo tá certo de facilitar a experiência pro visitante. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Só que o problema é como ele dificulta para a torcida dele mesmo. Exatamente. Essa questão às vezes você, para quem chega ali pela linha do trem e desce no lado oeste, perto do oeste, se você descer ali perto do oeste e tiver que ir pro setor leste, você vai ter que dar a volta no estádio inteiro. É muita coisa. É muita coisa. Ali logo na saída do trem fica o setor visitante. Isso é surreal. Isso é surreal, cara. E isso a diretoria tinha que... isso aí é orientação da polícia, do bombeiro, sei lá, do que quer que seja. Cara, a diretoria não pode acatar isso. A diretoria tem que... O problema que eu acho da experiência do torcedor do Botafogo no Newton Santos é um problema da mentalidade de como o Botafogo trata a própria torcida. O Botafogo não entendeu ainda que a torcida é o cliente. Ela tem que ser bem tratada. O Botafogo é o produto e a torcida é o cliente. A torcida tem que ser encantada, a torcida tem que ser bem tratada, a torcida tem que ser incentivada a querer comprar aquele produto, porque aquele produto é bom, aquele produto trata ela bem. E já não somos encantados em campo, né? Pois e aí, cara, você tem um plano de sócio-torcedor. Aí, para você entrar no estádio como sócio-torcedor, às vezes é mais complicado do que você entrar como um torcedor que foi lá e comprou o ingresso na hora. Entendeu?
Então, esse tipo de benefício que a torcida acaba não tendo. E isso impacta direto na experiência, porque você se sente lesado, porque você é o cara que está ali sendo sócio, pagando todo mês, e não está tendo benefício. E aí, quando você entra dentro do estádio, né, chegamos todos lá, passamos na roleta, né? Encontramos, pô, e aí, Russa, e aí, João, e aí, Léo, beleza? Vamos lá pro nosso lugar na arquibancada. Quando chega ali dentro, ali eu acho que tudo bem, eu já me acostumei com o jeito das cadeiras, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto da visão do campo, eu acho também. Eu acho ela um pouco longe, né? Sim, mas eu gosto da visão do campo. Como experiência ali dentro, eu curto. Eu tenho os meus setores preferidos. Eu gosto de ficar mais na parte inferior, né? Na parte superior é bem longe mesmo. Então eu já não curto tanto. Mas é aquele negócio, você precisa ir no banheiro, aí o banheiro, pô, é zoado pra caramba. Né? Não tem água direito às vezes. Sim. A galera também não colabora. Pois é, né? O povo é mal educado, né, cara? Infelizmente. Mas é que tá, se o clube tem a manutenção o tempo inteiro, isso vai ser, aos poucos, vai mudando essa cultura. Sabe? Pô, você não tem muita opção legal de comer lá dentro, ou tem lá um Bob's Express daquele lá que... Se pra vocês é ruim, imagina pra mim, vegano. Pois é. Enfim, uma comida ruim, um sanduíche mochibento, feito no micro-ondas. E às vezes não aceita nem cartão. Tinha uma época que a maquininha de cartão verdade. não funcionava por um tempão. Isso é um perrengue danado. Hoje em dia melhorou. Então, a partir do momento que você passou da roleta e você não tem opções de serviço, você vai cada vez mais deixar para entrar na última hora. Porque, cara, o que você tem de opção de bebida e comida do lado de fora é bom e é barato. O clube tem que entender que ele precisa atrair a torcida para dentro do estádio. E ainda tem a questão da cultura mesmo, né? Da conversa, né? Porque Exatamente. Ninguém vai lá pra dentro pra conversar, pra resenhar. A galera vai ficar prestando atenção no jogo, sacou? Lá fora a galera tá tranquila ainda, tá relax, sacou? Tipo, pô, batendo papo, resenha e tal. Mas assim, voltando pra aquele storytelling, falei bonito. Passamos da catraca, aquela subidinha, fala sério, não é como dar maior vontade de mijar, mano, fica nervoso assim, que vai estar começando, você tá do lado de fora, você vai escutando a galera gritando do lado de dentro, mano, essa pra mim é uma das melhores partes assim de nervoso. Pra vocês qual é? Então, sabe quando eu falei que a energia vai trocando? Ali, sim, a energia tá no ápice. É quando chega e fala, caraca, bicho, é o jogo do Botafogo e tal. E aí a energia tá batendo lá em cima. Porém, eu acho que tem uma quedazinha do clímax, né? Que poderia ser maior. Que é o seguinte, naquele momento ali que a gente tá subindo e tal, e às vezes já sobe cantando, uma galera cantando, principalmente quando o jogo exige essa pressão, né? Essa adrenalina muito alta, valendo algum título, valendo algum biscoitinho. Isso cai um pouco, na minha humilde opinião, quando a gente vai de fato para a arquibancada, por conta da acústica, sabe? Assim, eu acho também a visão, concordo plenamente com o Rafa, a visão que a gente tem do campo ali do Engenhão, eu acho uma das coisas maravilhosas, acho muito boa mesmo. Não me incomoda o fato de estar distante, de ter aquela pista ali olímpica de atletismo, nada disso. Eu gosto sim de ver o jogo um pouco mais distante para conseguir ver o todo. É uma baita visão, eu gosto muito. E agora tem um bandeirão bem bonito lá, mano. Queria muito ver esse bandeirão na pista. Exatamente. Então eu gosto. O que me incomoda é a acústica, porque parece que a gente perde em acústica. Não que falte pressão, não acho que falte pressão, principalmente quando você vai na inferior, né? Você sente um pouco mais dessa acústica, porque é um pouco mais fechadinho e tal, é um pouco mais, dá aquela sensação de proximidade e tudo e tal. Porém, quando você vai na superior, cara, a sensação de que o som se dissipa muito facilmente, que não fecha ali numa espécie de caldeirão, isso me incomoda um pouco, porque quebra essa energia que eu falei da subida da rampa, sabe? Que também rola quando termina o jogo, a gente tá descendo a rampa e a galera fica ali parada, movimentando e tal.
e você começa a ouvir as organizadas descendo por baixo, cara, aquela acústica fechadinha ali, aquilo é maravilhoso, aquilo arrepio só de lembrar. Mas quando a gente vai pra arquibancada, eu sinto que perde um pouco pela própria acústica do estádio. Não sei se vocês concordam comigo. Então, se o Botafogo quisesse resolver isso, daria pra fazer um trabalho de acústica ali, de fechar aquelas laterais, mano, molezinha, assim, porque assim, você tá certo, né? O som dissipa na parte superior. Quando você tá lá embaixo, principalmente em jogo que tá muito cheio, você nem percebe muito, né? Porque você tem aquela projeção de som de trás pra frente da inferior, né? Mas quando você tá em cima, mano, é bem... Aí você escuta, aí quando você começa a cantar, a torcida já tá acabando já de cantar, você nem sabe mais se você tá escutando. Mas essa questão da acústica é muito complicado mesmo. Joãozinho, quer complementar? Não, sobre a acústica não tem nem o que discutir, né? Tem total isso. O Luciano falou nota 10 nessa daí, porque a entrada, a subida de rampa, a passagem gloriosa pelas roletas, né? Porque é uma puta vitória você passar por aquelas roletas às vezes. Você já se sente meio Rock Balboa até naquela pose de vitória. Aí quando você chega lá dentro, não que estrague nada, mas você realmente fica sentindo às vezes o que o som vai embora. Agora, eu me posiciono embaixo sempre, eu fico muito pro lado ali na leste, mais pra norte, né, que eu fico. Então tem um conjunto ali de torcida, eu pego mais a norte em termos de cantoria, que na teoria seria a Fúria, né? Se a Fúria tivesse permissão para ir ao Newton Santos, eles ficaram mais anos não podendo ir do que indo, então ficou uma zona sobre isso. Mas torcida mesmo eu não costumo entrar em nenhuma, eu gosto de ir com um amigo, gosto de ficar na minha, sou um torcedor que canta, mas que também fico naquela de ser um pouco o famoso velho da Oeste, né? Que xinga muito, fica nervoso, pega radinho, pergunta pro cara do lado. Com você nessa. Eu tenho muito disso, eu canto pra cacete, solto, mas tem umas horas que eu fico tão tenso que eu entro num mundinho ali que o pessoal canta em volta. Tem gente que se incomoda, né, com galera que não canta às vezes, fala, tem que cantar o tempo todo. Eu concordo, tem que cantar. Mas a experiência de arquibancada eu já vi é de cada um. Este jovem quase quebrando uma cadeira no Newton Santos. Eu já vi esse jovem quase quebrando uma cadeira ali na leste inferior. Só não quebrei porque fui eu que paguei por ela. Tem meu nome lá. Mentira, não foi essa não, mas tem meu nome lá mesmo. Foi um lance bizarro do Diego Souza, que aliás não deixou saudade nenhuma na sua trajetória, na sua passagem. Um lance bizarro que Joãozinho perdeu as estribeiras e quase que Newton Santos perde um assento. Mas só para deixar registrada a informação. Eu perdi a paciência com o Alessandro, mano. Já quebrei uma cadeira. Nossa, já dei muita bica. Eu já quebrei uma cadeira do Maracanã, mas foi de alegria num gol do Lúcio Flávio. Não, aí o torcedor do time da Gávea tá escutando a gente e fala assim, lá. Aí a gente quebra a cadeira do estádio dele e vão reclamar depois. Enfim, a hipocrisia. Tá vendo? E tá escutando porque a gente sabe que vocês escutam. A gente sabe que vocês estão lá. Vocês escutam. O número é muito baixo. Mas o meu foi, foi aquele 4x4 com o Vasco, que o Botafogo tomou um gol com segundos de jogo. Com 3 minutos estava 2x1 pro Vasco. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Lúcio Flávio fez um gol da virada, que foi o quarto gol, que ficou 4x3 pro Botafogo. E ali, meu irmão, não conseguiu explodir, chutei a cadeira. Peço perdão à administração do Acho que veio a deixa aí, hein? Não, nada, que pedir perdão. Boleto na casa do Rafa amanhã. Não, mas já passou o tempo, já prescreveu o crime. Ai, caralho. Mas já quase. A Alessandra já me tirou do sério. Mas aqui, ó, nossa, aquela cadeira. Aproveitando isso de quebrar cadeia pro bem e pro mal, já é uma deixa pra gente finalizar com um momento marcante positivo e um momento marcante negativo dentro do Newton Santos. O que vocês acham? Boa. Eu topo. Eu acho uma boa. Assim, eu acho que. Vamos supor, ganhamos. Pra mim, eu acho que se tornou uma cultura nossa e acho que é uma das paradas mais lindas de todas as torcidas é aquele encontro ali de bateria com a galera descendo,
que fica naquele... Mas é um encontro que rola independentemente de ganhamos ou não. Né? Isso. Virou cultura nossa, assim, mas eu acho que nada, vamos colocar assim, apesar das experiências horríveis quanto a serviço no Newton Santos, a experiência humana, né, de você estar com essa galera e esse vão da bateria, mano, eu acho que isso é o Botafogo, assim. Acho que é o ponto alto da experiência de ir ao Newton Santos, essa parte. É uma experiência que não depende do clube, não depende de diretoria, né, cara? Assim, a alegria do botafoguense, a raça do botafoguense, o entusiasmo do botafoguense com o Botafogo, nem essa sequência enorme de diretorias incompetentes e de índole duvidosa, nem essa sequência bizarra de diretorias assim conseguiu acabar com isso, né, cara? Assim, isso a gente resiste e isso é o que é a gente. Sânia, quer complementar? Não, eu confesso que essa parte, por isso que eu sou muito putinha desse time, cara, porque quando chega nessa parte, realmente, não importa a vitória, a derrota, eu entendo ali o que é ser botafoguense, que é simplesmente ir para gostar do Botafogo mais uma vez. Então, eu concordo com o Rafa, é uma parte que independe da gestão do estádio, sabe? É um encontro ali de alma, sabe? É um encontro de alma com essa instituição, com esse clube que a gente escolheu amar. Então, acho que acho que vai além da discussão da experiência, assim, é uma parada muito, muito forte, muito bizarra. É uma celebração do Botafogo, né? Não é daquele jogo, é celebrar exatamente, o Botafogo, exatamente. É celebrar ser botafoguense. Exatamente, mas assim, uma experiência que eu posso compartilhar de Newton Santos, cara, foi uma que me marcou. E olha que louco, e eu nem entrei no estádio. Muito bizarra essa história também que eu vou compartilhar aqui, mas foi muito bacana. Que era eu e meu irmão, né? Meu irmão, pra quem não sabe, meu irmão mais velho é botafoguense, muita culpa dele, né? Responsabilidade dele de eu ser botafoguense. Então, fomos eu e ele na possível estreia do Seedorf. Ia rolar no Newton Santos, no primeiro jogo dele. Não estava nada certo, ele começou no banco, não tinha nada certo para começar a partida. Porém, a gente estava tão empolgado, e a gente reuniu alguns amigos, primos, que a gente não via há muito tempo, alguns amigos também que são botafoguenses para poder ir junto. Não sei o que rolou, um atrasou, né, como sempre atrasa, como eu falei na abertura do programa, sempre atrasa. A gente chegou lá, tipo, quase que no segundo tempo já tinha esgotado os ingressos, enfim, foi um rolê super errado. Mas aí a gente saiu dali e foi para um tipo um barzinho, não é bem um barzinho, mas tipo uma biroscazinha que tava passando, né, transmitindo o jogo e tudo. E foi até um jogo ruim, se não me engano, o Botafogo empatou, ganhou só de 1-0, não lembro agora. Mas, assim, aquela experiência da gente estar ali no estádio, porém não dentro, mas ouvindo, sentindo toda aquela energia, e com pessoas, assim, que você não via há muito tempo, e estava torcendo e tal. O rolê tinha tudo para dar errado, sabe? Mas o fato de a gente ter ido, ter confraternizado, ter estado juntos, assim, e torcendo pelo time, acabou que o Seedorf, eu acho que ele nem entrou também, continuou no banco, nem entrou, ou se entrou, quase não participou do jogo, mas o fato é que aquele encontro ali me marcou bastante pelo fato de reencontrar pessoas para gostar de Botafogo, e era uma época que eu estava muito desgostoso assim, do Botafogo, e essa fase me fez voltar a torcer, voltar a me engajar e voltar a entrar nesse universo assim, de Botafogo. Então foi bem marcante para mim, assim, uma das, né, tem várias, mas uma das foi essa. A fase do Seedorf foi boa, bonito, né, cara? Tá tão bom que eu não vou nem falar de momento ruim, não. Vou falar só de momento bom. Isso aí. As coisas ruins a gente já citou já o que é. Coisa ruim deixa pra política. Deixa pra política que tá tudo ruim. Sim. No Botafogo eu não vou falar de coisa ruim, não. Lindo. Momento... Eu tenho vários, cara. A primeira vez que eu levei minha irmã, que tem 10 anos, foi muito foda, apesar de eu achar que deu problema na entrada. Quem diria? Deu alguma treta na entrada, foi muito bom. Teve aquela campanha 2017 Libertadores foi toda muito boa, uma parada muito maneira, né? A ida, a torcida enchendo, tanto que causou até problemas para o futuro, né? A gente trouxe o Aguirre por causa desse show que a gente fez da torcida. Mas cara, eu consigo curtir até os momentos que são irrisórios, tipo
a vitória nos pênaltis contra o River Plate do Sergipe, tipo, pra mim foi uma parada, na Copa do Brasil foi uma parada muito foda também, sabe? São várias lembranças, desde Engenhão até Newton Santos, né? Porque a gente pode fazer aí essa troca de nome, começar a se acostumar já a levar assim, mas todas elas entram num álbum ali que ainda tem muito a ser preenchido, que eu espero, né? Também de momentos marcantes e felizes para contar, para espalhar para próximas gerações também, para minha irmã, se possível, aí, que já foi a alguns jogos comigo, já foi a jogo no Maracanã, na Ilha. É meio pé quente ela, hein? Eu vou dançando essa aqui. Sua irmã vivenciará... Nossa, quanta coisa. Coisas melhores do que a gente, relaxa. Rafa, conta aí então sua experiência. Boa. Cara, é difícil destacar uma, cara, porque assim, eu vou bastante a jogo. Das ruins, tem sempre aqueles jogos que a torcida vai, enche o estádio e o Botafogo perde para um time pequeno, né? Não foi uma vez nem duas, então é difícil até lembrar de uma específica. Mas, cara, eu acho que, assim, como o João falou, a campanha da Libertadores em 2017, todos os jogos foram bem marcantes ali para mim, porque aquele time, embora tivesse todas as limitações que de fato tinha, era um time que se doava pra cacete em campo e jogava junto com a torcida jogava junto ali. Acho que a torcida empurrou muito aquele time. E eu tenho isso bem marcante. Esse Botafogo e Ceará, que a gente falou aí antes, 4-0 Botafogo no feriado, também foi um momento bem marcante, positivo. E um que eu lembro que foi bem legal também foi na final da Taça Guanabara ou da Taça Rio, não lembro exatamente, contra o Vasco. A gente atropelou, o Vasco meteu 4-1, eu acho, ou 4-0, sei lá. 4-0. Que foi o jogo da... Não, é 4-1. Acho que foi 4-1. 4-1, não foi? Foi o jogo da Gandula, da Fernanda Maia lá. Foi quando ela apareceu. Foi um jogo maneiro e poder gritar campeão ali dentro do Newton Santos é uma coisa muito legal, que eu acho um pecado o Botafogo ter proporcionado isso poucas vezes para a torcida, porque é muito bom, cara, é muito bom. E eu pretendo repetir isso muitas vezes. E quando fomos, tiraram o estádio da gente, né? Que a gente falou pouco disso, mas passou batido, mas a gente tem que lembrar que ações e escolhas políticas de um grupo que ainda está hoje tocando SA, esse conchavo de políticos e essas pessoas resultou da gente ficar sem o nosso estádio por muito tempo. Muito tempo. Um que eu lembro... Esse período de interdição do Newton Santos, eu acho foi muito dolorido, mano. Foi dolorido e rende um programa inteiro. Rende, porque ainda ficou muita coisa mal explicada. A gente fecha esse parêntese aqui porque ele rende um programa inteiro. Eu acho que vale a gente abordar isso no futuro aí. Sim, concordo. Eu vou falar a minha experiência, eu vou falar bem rapidinho, cara. Um jogo que eu lembro foi o da Sul-Americana, acho que foi na mesma época da Libertadores, que a gente jogou contra o Galo. Mano, a gente atropelou o Galo. A gente jogou muito, muito, muito. E assim, foi um dia muito especial, mano, porque eu já cheguei xaropado já no... Foi Copa do Brasil, não? Não sei. Acho que foi Sul-Americana. Não, porque jogando Libertadores não joga Sul-Americana. Então possivelmente... Não, foi Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil. Teve um gol do Gilson, não foi? Sim. Porque a gente teve um jogo que a gente perdeu por uma boa quantidade de gols lá, né? Em Belo Horizonte. E teria o jogo de volta. Só que, mano, eu tava muito confiante. Eu falava, mano, é o Galo, freguês. Hoje é festa. E eu lembro que a torcida também tava nessa, filho. Encheu, assim, tanto que lotou o Newton Santos. Freguês não falha, né? Sacou? Porque a galera, tipo, porra, é o Galo, vambora, não sei o que. Hoje é nosso, tal, não sei o que. E cerveja. Mano, eu entrei. E o que o time jogou naquele dia, puta que... Aí eu saí, rolou aquela
epopeia daquela bateria. Mas, maluco, que dia sensacional. Eu tenho esse jogo com muito carinho. E eu tive nos da Libertadores, foi muito significante, mas esse contra o Galo, não sei. É porque acho que da Libertadores eu ia tenso, sabe? Tipo, caralho, né? Porra, hoje vai, né? Hoje vamos nessa e tal, mas esse contra o Galo, nossa, eu já sabia que ia certo, assim. Falei, não, nossa, o bicho é certo. Galera, o programa hoje foi sensacional, cara. Olha que boa essa conversa, né? Das experiências. Agradecer mais uma vez a gente tá junto gravando esse podcast que é muito divertido bater esse papo com vocês, falar de Botafogo, falar das nossas vidas e como isso está relacionado. Vamos começar a despedir então. Sânia, dá seu tchau aí, seu beijinho. Muito bom, Léo, muito bom falar da experiência no Newton Santos nesse momento tão difícil que é ficar longe dessa nossa casa. É verdade. Traz memórias bem, bem gostosas à mente. Outras nem tanto, mas saudade dessa ração até. Saudade dessa banheira do Gugu gigante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Russanix, @Russanix, HUSANIX, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E é isso. Respeitem o mais tradicional. Sempre. Joãozinho? Fala. Foi um prazer, né? Eu até comento aqui com uma questão importante, porque é um podcast que a gente podia ter perguntado para vários botafoguenses umas histórias boas, né? A gente pode até pedir, tipo, para quem assistia, para quem ouvia, contar a sua experiência, dividir com a gente, porque é uma coisa maneira de ficar sabendo, né? Seja boa ou não, às vezes também é legal ouvir uma história do passado que hoje em dia a gente conta com menos trauma, mas é sempre um prazer lembrar e é sempre um prazer conversar com vocês, companheiros de arquibancada também, né? Isso que é importante. Valeu, gente. Boa, João. E pra quem quiser mandar, tipo aí, a historinha, algum momento inesquecível no Newton Santos, pode mandar pra DM do Instagram ou pode mandar pra DM do Twitter que a gente vai ler. Beleza? Rafa, dá seu tchau aí. Tchau aí. É isso aí, galera. Muito bom falar de Botafogo, falar de Newton Santos, lembrar desses momentos legais e dos não legais também. E torcer para que no futuro as experiências de ir ao Newton Santos sejam sempre positivas, sempre prazerosas, tanto dentro quanto fora de campo. Muita coisa tem que melhorar nesses dois aspectos aí. E que melhore. Melhorará. É isso aí. Galera, eu não dei meu Twitter no início, mas fica aqui. O meu é o Maurício LF. Se vocês quiserem, segue lá nós. E claro, também o nosso Instagram, que é o mesmo user do Twitter. Então, também é @botacast_nc. Que bom que a gente pôde lembrar dessas experiências. Vai melhorar. Acho que a cada momento a gente vai se identificando mais com o nosso estádio, porque é nosso. E é isso. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo no seu coração e fogo! Valeu, galera. Fogo!